Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre o muralismo mexicano. Vamos lá para a nossa tela? Então temos aí o muralismo mexicano. Do que se trata o muralismo mexicano? Como nós podemos ver aí na imagem, trata-se literalmente de uma arte no mural, né? Uma arte muralista. O muralismo mexicano é um movimento artístico que se desenvolveu fortemente no país entre 1920 e 1935. É a arte de pintar paredes para criar obras monumentais. Então, basicamente, o muralismo mexicano, ele é um movimento artístico oficial que aconteceu no país, obviamente no México, né? Mas ele tem aí uma função muito além da beleza, muito além dessas pinturas, né, dessa função estética. Ele vai muito além desse sentido, porque ele carrega histórias e narrativas desse país. Vamos entender melhor aqui? Então vamos entender em qual contexto histórico está inserido aí o muralismo. O movimento muralista surgiu no contexto de pós-revolução mexicana. Observem bem, pós-revolução, um período de intensas transformações sociais e políticas no país. O governo mexicano, buscando consolidar a identidade nacional e promover a educação popular, incentivou a produção de murais e edifícios públicos. Então, essa questão aqui do muralismo mexicano, ele vai nascer dessa pós-revolução, tinha ali uma ditadura anterior, uma ditadura militar, a qual a população vivia, teve essa revolução e depois dessa revolução, o governo ele veio incentivar a arte nesse sentido, né? Resgatando aí essa didática de ensinar o povo através das pinturas, né? Resgatar no sentido lá da Idade Média, onde os afrescos, as pinturas tinham ali uma função didática, uma função pedagógica, a qual se ensinava através, né, dessas pinturas, com passagens bíblicas. Isso lá na Idade Média. Então, aqui no México, ele veio resgatar essa função aqui dessas pinturas. E através dessas pinturas em murais, o governo, ele não só incentivou, mas ele também financiou essas pinturas, a fim de resgatar essa identidade nacional, a fim de trazer, né, resgatar esse amor à pátria nesse sentido. Então, características do tema. Os murais mexicanos se destacavam por suas grandes dimensões, porque eram, né, feitas ali nos murais. Cores vibrantes e narrativas épicas. As obras retratavam a história do México. Então, através dessas pinturas, trazia ali essa narrativa da própria história ali do país. Desde os tempos pré-colombianos até a Revolução Mexicana, abordando temas como, primeiramente, era o resgate dessa identidade nacional, celebração das culturas indígenas e mestiça, valorização das tradições populares e crítica ao colonialismo. Então, era carregado nessas pinturas, além da beleza, além das cores vibrantes, eram também carregadas de histórias, principalmente a fim de resgatar essa questão dos povos originários, da cultura indígena e também fazer críticas, né, ao colonialismo. Outra característica é a justiça social. Denúncia das desigualdades sociais, exploração dos trabalhadores e opressão dos povos indígenas. Então, tinha ali também essa questão de justiça social, trazer essa reflexão e trazer essa valorização, como eu já falei, dos povos nativos. Revolução Mexicana
exaltação dos heróis revolucionários, representação das lutas populares e críticas ao sistema político. Então, a gente observa aí também essa questão da Revolução Mexicana, que foi o principal objetivo aqui dessa ascendência desse tema aí do muralismo. História do México, releitura da história do país, desde as civilizações pré-colombianas até o período pós-revolucionário. Então, a gente observa aí que, nesse momento, a arte, novamente, ela vai servir como um meio para contar histórias, para servir de resistência, para trazer narrativas do país, certo? Aí a gente vai ter os principais artistas e as obras, né? A gente vai trazer aqui uma obra, 2 artistas e uma obra de cada para a gente aí analisar. Diego Rivera, talvez esse nome você já tenha ouvido falar, porque o Diego, ele era foi marido da Frida Kahlo, que a gente bem conhece. Conhecido por suas obras de cunho social e político, como El Hombre Controlador del Universo, Palácio das Belas Artes, Cidade do México e Epopeia de Pueblo Mexicano, Palácio Nacional, também na Cidade do México. Então, o Diego, ele foi um dos artistas desse movimento mexicano, né, desse movimento do muralismo. Ele tem várias obras, entre elas essa aqui que está na tela, que é o Homem Controlador do Universo, onde ele aborda aqui várias questões, né, da Revolução, da guerra. Ele traz um mosaico aqui com várias representações, com líderes políticos, e o homem no centro como um controlador, literalmente aqui, do mundo e das suas ações. Então, ele traz a narrativa aqui, da história, né, do México, mas também traz tem um cunho crítico, né, social. Aí nós temos também um outro artista, que é o José Clemente Orozco. Suas obras expressam uma visão crítica da sociedade e da condição humana, como o Hospício, que é essa obra que está aí na tela, onde a gente pode observar, né, que ela foi representada aí no Hospício de Cabañas, Guadalajara. E ela traz, né, essa inquietude, essa questão da condição humana, da decadência humana, e ele traz também essa crítica da sociedade. Também outra obra é El Grande Cortés, o Palácio do Governo de Guadalajara. Então, essas obras a qual eles faziam, a qual eles eram incentivados a fazer, esses murais, geralmente eram, que como a gente pode ver, em instituições, não era somente na rua, assim como o grafite, eles eram representados nas instituições públicas. Então, tinha esse objetivo de causar, né, esse impacto, por serem obras vibrantes, com cores vibrantes, por serem obras impactantes, como é o caso dessa obra, né? Ela vai trazer aqui, querendo ou não, né, essa questão, ela vai impactar o apreciador, ela vai impactar e trazer essa reflexão crítica, que era um dos principais objetivos. E o que tem a ver, né, o muralismo mexicano com o Brasil? Ele também, né, esse movimento que aconteceu no México, ele vem trazer influências para os artistas aqui no Brasil, principalmente, né, um dos precursores do muralismo, né, que teve essa forte influência do muralismo mexicano, foi Cândido Portinari. O muralismo mexicano exerceu grande influência nas artes latino-americanas e mundial, inspirando artistas de diversas gerações. No Brasil, um dos artistas diretamente influenciados por este movimento foi Cândido Portinari. Esse painel, a qual vocês estão vendo aí na tela, ele traz
como título Guerra e Paz, e ele está aqui na ONU. Traz também todo esse cunho de crítica social, né, trazendo essa questão da miscigenação das grandes nações, no sentido, né, desse extremo ao outro, da guerra e da paz. Então, traz aí esse questionamento, essa reflexão crítica. E aí nós vamos observar que aqui no Brasil, o Cândido Portinari, por exemplo, foi um dos precursores. Porém, até hoje, na contemporaneidade, a gente tem os artistas que também são muralistas e que de alguma forma se inspiraram no muralismo mexicano, que é o caso aqui do Eduardo Cobra, conhecido por seus murais coloridos e caleidoscópicos. Cobra retrata figuras históricas e cenas urbanas com um estilo único. Suas obras podem ser encontradas em diversas cidades do mundo, como São Paulo, Nova York e Londres. Então, o muralismo mexicano, ele traz essas influências para o Brasil. Aí você pode pensar, professora, mas eu já ouvi falar no Eduardo Cobra, mas assim, na verdade, no grafite. Só que, ao contrário do grafite, como nós vimos aqui, que o grafite, ele foi, né, uma arte muito marginalizada. E ao contrário do muralismo, ele não vem com esse cunho, né, das artes marginalizadas. Como a gente viu lá no México, ele vem com esse cunho de incentivo, né? E aí ele chega no Brasil, né, com esse sentido também, né, de essa inspiração, trazendo a beleza, as cores e também a identidade nacional e também a crítica, certo? Nós também temos como exemplo brasileiro os artistas, né, os gêmeos, que são chamados gêmeos, são dois artistas, os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como os gêmeos, criam murais com personagens amarelos característicos que exploram temas como a cultura brasileira, a desigualdade social e a imaginação. Suas obras podem ser encontradas em diversas cidades do mundo. Então, a gente observa aí ao lado uma das obras aqui de Os Gêmeos, e a principal característica das obras deles é essa característica da cor amarela, que ela vem sempre a sobressair, mas também carrega, né, em seu cunho aqui o sentido de trazer reflexão, falar sobre os problemas sociais e trazer esse sentido de crítica social, trazer um pensamento crítico para quem observa os grandes murais deles. Então, agora nós vamos exercitar, vamos ver aqui se a gente realmente aprendeu, né, e lembra, né, qual foi a importância aqui do muralismo mexicano, tanto para o México como para o Brasil. Vamos olhar aqui a nossa primeira atividade. Então, vamos ler aí. O muralismo mexicano surgiu após a Revolução Mexicana, em 1910 a 1920. O governo incentivou a produção de murais e edifícios públicos. Então, observe aqui que o governo, ele incentivou e financiou, né, essas produções artísticas. Esse movimento tinha como objetivo principal, então, qual que era o objetivo principal desse movimento? Letra A, valorizar apenas a arte religiosa e as tradições católicas. Então, a gente observa aqui, essa palavra apenas, ela deixa aí uma exclusividade. Na verdade, o que aconteceu foi que o muralismo, ele meio que resgatou a ideia lá da Idade Média, onde se ensinava através da arte, né, das pinturas em murais. Mas ela não valorizava apenas a arte religiosa, né, e sim valorizava a identidade nacional. Letra B, construir uma identidade nacional e promover a educação popular.
Então, a gente vai observar que essa alternativa aqui pode ser a correta, porque sim, era um objetivo construir a identidade nacional e educar. Letra C, reproduzir técnicas artísticas europeias para aproximar o México da Europa. Então, nada tinha a ver em reproduzir técnicas, né? Letra D, criar obras exclusivamente decorativas para embelezar os espaços públicos. Como nós vimos, né, o muralismo mexicano ele era bem bonito, né, tinha essa questão das cores, mas a ideia não era exclusivamente a beleza, não era exclusivamente uma decoração. Tinha todo um objetivo bem maior por trás. Letra E, romper com a pintura mural e priorizar a arte individual em ateliês. Então, a ideia aqui está totalmente contrária, né? Romper com a pintura mural? Obviamente que não. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, que era construir essa identidade nacional e promover a educação do povo. Então, tá aí o nosso gabarito. O muralismo mexicano surge como um projeto cultural do Estado pós-revolucionário. Seu foco era reforçar a identidade nacional por meio da valorização das culturas indígenas e mestiça, além de educar o povo em espaços públicos, diferentemente da arte elitista voltada a colecionadores. Então, bem aí argumentado. Questão 2. O muralismo mexicano exerceu grande influência nas artes mundiais, chegando ao Brasil. Um artista brasileiro diretamente influenciado foi Cândido Portinari, como nós vimos. Seu famoso painel Guerra e Paz, exposto na ONU, reflete essa influência Como que reflete essa influência? Letra A, representar cenas mitológicas europeias com técnicas impressionistas. Não há necessidade de cenas mitológicas, muito menos com técnicas impressionistas. Letra B, trazer narrativas nacionais com monumentalidade e crítica social. Então, essa daqui provavelmente pode ser correta. Letra C, produzir obras abstratas sem ligação com o contexto político. Ela tinha total contexto político, então essa não é a correta. Letra D, enfatizar apenas o caráter decorativo da arte mural. Voltamos à decoração, não era somente decorativo. Letra E, reproduzir a estética indígena sem relação com a modernidade. Essa palavra sem aqui, ela é muito específica. Então, obviamente, a gente vai ter a letra B como alternativa correta. Portinari, inspirado pelo muralismo mexicano, utilizou a escala monumental e a temática social para retratar dramas humanos universais e questões sociais brasileiras, evidenciando a força do muralismo na arte latino-americana. Então, essa influência, ela se destaca aqui, porque ele tinha esse mesmo objetivo. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos aqui para o nosso resumindo, o que a gente aprendeu sobre o muralismo mexicano. Primeiro, ele surge após a Revolução Mexicana, pós-revolução, fortalecendo o quê? A identidade nacional. Murais monumentais, cores narrativas históricas e a crítica social. Influenciou Portinari no Brasil e inspira artistas contemporâneos até os dias de hoje. Então, a gente viu aí a importância do muralismo mexicano, tanto para a arte mexicana, quanto para os demais países, assim como o Brasil. Então, eu te agradeço por ficar até aqui e até a próxima aula.